A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor a todas as igrejas consagradas pelo Espírito Santo que estão fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Que Deus vos dê saúde, graça e força para vencer todas as adversidades, lutas e questões que têm surgido para que muitos não permaneçam na igreja, achando que são analfabetos espirituais. A igreja do Senhor Jesus está passando por um julgamento muito difícil de se conscientizar nisso. A igreja tem chegado a um ponto de achar que todos são analfabetos espirituais, que precisam de um conceito bíblico para poder pregar a palavra de Deus. Que Jesus tenha misericórdia do seu povo e dos eleitos da palavra. Que Jesus tenha compaixão e piedade daqueles que estão chegando agora, que estão começando agora a dar os primeiros passos na fé, as primeiras caminhadas no Evangelho. Glória a Deus, povo de Deus, igreja eleita do Senhor. Jesus levará um povo escolhido, de boas obras, zeloso, compromissado com a obra dele, mas com zelo, com ordem e decência. É o que Cristo nos pede todo dia, que com temor a sã doutrina, as santas palavras bíblicas, que nós se conscientize da salvação de todos, mas como muitos estão fazendo, como muitos têm feito, muitos têm colocado obstáculos para a salvação. Hoje uma Bíblia comum, ela custa em torno de 20, 25 reais. Uma Bíblia com um pouquinho mais de adicionamentos, um pouquinho mais de exemplificação, de interpretação, ela já custa 60 reais, 70. Então veja, igreja, como Jesus disse, aquele que não tem uma espada, venda alguma coisa e compre uma espada. Aleluia. Igreja do Senhor, para que tantas invencionistas, para que tanta barreira para o cristão nos dias de hoje?
porque todos querem viver do Evangelho. O que basta para um novo convertido, para aquele que já é crente, é apenas ter a Bíblia em sua mão. E como diz a palavra do Senhor, de dia e de noite, meditar na sua lei, os seus mandamentos, obedecer a Deus, obedecer a santa vocação do Espírito Santo e da palavra do Senhor, testificando sempre a palavra de Deus em vossos corações, em nossos corações. Igreja do Senhor Jesus. Quantos privilégios que o Evangelho traz de ser um cidadão respeitado entre a sociedade. Mas aquilo que disse o apóstolo Paulo em Revelações a Timóteo, que chegaria o dia da apostasia, o dia do comércio, muitos danificando o azeite e o vinho, muitos fazendo sacrilégio na obra, muitos verdadeiramente tirando até o último centavo das ovelhas do Senhor Jesus e prometendo uma salvação por dinheiro e não uma salvação pela obediência, porque a verdade é essa: queiram ou não queiram, homens errantes estão surgindo por todos os lugares. Pode perguntar, mas homens errantes são aqueles que bebem, que fumam, que se prostituem, que fazem coisa errada? Não. Homens errantes que a Bíblia fala são os que conhecem o Evangelho, tornando a palavra de Deus em infâmia, tornando a palavra de Deus em sacrilégio, abolindo aquilo que o Senhor disse: eu não quero sacrifícios, mas eu quero obediência. Foi isso que Jesus pediu aos santos. Porque o próprio Jesus falou abertamente em suas palavras e disse: sede santo, porque eu sou santo. Procurando verdadeiramente a realização da obra de Deus nessa terra. Igreja do Senhor Jesus, povo consagrado de Deus, para que tantas barreiras? Muitos subjugando os homens, muitos números no Evangelho, muitos números. No ano tal, no ano tal, no ano tal, no ano tal, no ano X, no ano X, e naquele ano e no outro ano. Mas tudo isso para que, disse o Senhor a Daniel, disse o Senhor a Daniel uma palavra explícita, muito clara, que aos homens pertence a confusão de rosto. Então, igreja amada do Senhor Jesus, é necessário que nós se conscientize. Se você já tem o Evangelho na mão, a Bíblia, não precisa outros livros. Pagar numa revista de mais 5 ou 10 reais para quê? Sendo que os pastores podiam dar uma ordem a seus membros e falasse: olha, essa semana eu quero que a congregação leia na sua casa a primeira carta de Pedro. Meditem na carta de Pedro a semana inteira.
Aí depois eu vou fazer algumas perguntas, para ver se vocês estão lendo mesmo a palavra. E assim por diante, dando lições dentro do próprio Evangelho. Porque o que está acontecendo? Por que as igrejas estão vazias? Por que muitos não querem mais aceitar Jesus? Por causa do comércio mesmo. A verdade é essa. Você faz um bolinho, o bolo é vendido a cada pedaço a 5 cruzeiros, que seja, 5 reais. Sendo que podia ser servido para os membros da igreja aquele bolo, aquele café, como gratidão aos que têm fome, julgando a causa dos órfãos, das viúvas, procurando realmente o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho tem se tornado anátema nos nossos dias. As pessoas com vários estudos, teologia, bibliologia, angelologia, demonologia, dialetos bonitos, vozes tremendas, do pecado enraigado. Não na igreja, porque o salão, os bancos, caixa de som, ventilador, ar refrigerado não vai para o céu. Mas o povo será arrebatado. Igreja amada do Senhor Jesus, que nós venha se conscientizar, porque todo aquele que conhece a verdade e não pratica a verdade se torna, como diz a palavra do Senhor, insensato. Mas aquele, porém, que lê a palavra, que pratica, obedece, ele se torna sensato aos olhos do Senhor, indouto a sua palavra, mas não nécio na fé. Então, igreja do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nesta tarde do dia 27 de dezembro de 2018, glória a Deus. E Deus nos dá essa oportunidade para que nós, um pouquinho, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na tua vida, e que nós se ajude espiritualmente. Porque nós precisamos ser alcançados pelas mãos de Deus. Porque quantos que oraram, jejuaram, clamaram ao Senhor, buscaram com amor, com carinho e zelo, foram zelosos acerca dos dons espirituais, foram homens, exemplos de igreja, e hoje se encontram parados. Parece que não tem mais valor aquela unção, aquelas orações que esses homens tanto oraram, choraram, porque a ovelha olha com carinho para o pastor. Mas será que o pastor olha com carinho para a sua ovelha? Ou será que esse pastor só olha só para o bolso da ovelha? Olha, o irmão agora vai pegar o 10º. Ó, irmão, o acerto das férias. Ó, irmão, ó, irmã, né? Vai ter aumento agora, e ó, o Bolsa Escola. Os homens só olham para isso. A necessidade da igreja, a dificuldade dos homens e mulheres de Deus que estão nessa batalha. Uma batalha justa, que é a causa do Senhor Jesus. Como disse Pedro, num momento tão difícil a igreja, que muitos, já no tempo de Pedro, só pensavam no dinheiro, só pensavam na prata e no ouro. E Pedro deu um grito dentro da igreja, exclamou bem forte, dizendo que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro, mas sim com o precioso sangue do Senhor Jesus. Esse é o grito de Jesus hoje para a igreja.
Hoje é o grito de Jesus hoje, porque muitas almas estão indo para o inferno. E o que disse o Senhor Jesus para os ricos dessa terra, usando o Tiago: ai de vós ricos, que entesourais para vós tesouros, porque eles vão ser incendiados junto com esse dinheiro. O dinheiro tem inflamado a muitos líderes, tem inflamado a liderança de várias igrejas. O dinheiro tem inflamado a alma de muitos homens, mulheres, igrejas que estão vendo que estão perdendo seus membros, que o Espírito Santo está saindo e agora procuram rapidamente fazer igrejas próprias, procuram rapidamente já achar um terreninho barato para construir um barraco de lona para que permaneçam ali, para que a obra não pereça. E Jesus está contemplando todas essas coisas. Jesus está vendo tudo isso. Como houve lá no Egito, o sonho de Faraó, vaca magra, vaca gorda. Assim hoje são muitas igrejas, que era o tempo da vaca gorda. Mas agora, como as ovelhinhas estão emagrecendo, né, estão desesperados. O Espírito Santo vai saindo, aí as igrejas começam a contratar médicos, começam a contratar doutores da medicina, para que as operações continuem. Igreja do Senhor Jesus, misericórdia da minha alma, se eu estiver falando de mim mesmo, misericórdia de mim nessa tarde deste dia, quinta-feira, desse dia 27. Igreja do Senhor, existem vários ônibus que é proibido fumar dentro dos ônibus. É a lei, é proibido. Existem várias placas em estabelecimentos, em júris, em fóruns, que muitas coisas são proibidas. E por que o Evangelho ele vai sendo liberado de uma outra maneira agora? De uma outra forma? O cabelo pintado, que as irmãs pintam, isso nunca mais, essa tinta, esse fulgor sai do cabelo. Porque a pessoa pinta o cabelo uma vez, tem que continuar pintando. Então qual que é o conselho de Deus para as irmãs que pintaram o seu cabelo? É rapar a sua cabeça, para que um cabelo novo nasça e o perdão de Deus chegue. Porque a verdade do Evangelho é assim: a igreja está a mesma coisa. A igreja tem as suas fantasias para que atraia o público. Mas o que nós temos que ter em nossos corações e sentir na igreja é a presença do Espírito Santo. As pessoas não querem nem mais saber hoje do calor do Espírito Santo. Nem mais do calor, igreja. A pessoa chega na igreja, já liga o ventilador, porque está muito quente. Ela não confia mais na profecia do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que serve ao Senhor, a sombra do Espírito Santo, o poder de Deus, a proteção de Deus os livra do raio do sol, da fadiga do dia, livra. Ah, mas na Bíblia está escrito que aqueles homens falaram que eles suportaram a fadiga do dia, pois eles falaram que eles suportaram, então está certo. Eles suportaram, eles venceram aquele dia. Então aquele que tem o Espírito Santo, ele vence a fadiga do dia.
sente a presença de Deus, mas que o Evangelho permaneça como ele é, sem obstáculos, sem barreira. Ó, agora para você ir para o céu, você tem que comprar aquela revista ali, ó, que nós vamos estudar agora sobre os pregos de Jesus. Que marca que eram os pregos, que ano que ele foi feito, quando que ele foi criado. É isso aí. Então são tantas barreiras espirituais, povo de Deus, que Jesus está triste. Agora nós vamos, essa revista fala sobre a madeira. Vamos ver com que madeira foi feito lá a cruz de Cristo. Foi peroba, se for pinheiro, se foi uma árvore de coqueiro, e assim vai. E você paga mais 20, 30 pela revista. E isso não frutifica nada. Não exemplifica nada. Mas o Evangelho pregado por aquele que tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Convence o pecador, convence o aflito, o necessitado. E a verdade é essa. Aqui eu estou numa divisa de ruas e é a escolha para ir para o céu. Ou você escolhe um caminho ou escolhe outro. Porque Jesus, ele está atento ao clamor do justo, do necessitado. E nós vemos hoje na igreja muitos falando que existe a oração contrária. Não, porque estão fazendo oração contrária contra mim. E eu tive um particular com Jesus, que a igreja sempre tem ouvido. E eu sou bem franco em falar para todos. Jesus me falou para mim, no mundo espiritual, que ele não ouve essas orações. Veja o privilégio do cristão. Porque quando Jonas fez uma oração dessa, o que aconteceu com Jonas? Quem morreu foi ele mesmo, espiritualmente. O sol o atingiu e ele morreu. Então veja, povo de Deus, como é diferente. A diferença é grande daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Então que nós tenhamos consciência de tudo isso. Que nós se conscientize de tudo isso, povo de Deus. Para que nós não pereçamos, mas para que nós consigamos herdar a vida eterna. Para que nós consigamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a pura verdade, a plena verdade do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nossas vidas. E muitos podem pensar assim, mas é tão fácil pregar o Evangelho. Não é fácil pregar o Evangelho. O Evangelho é verdadeiro. Não é fácil. É difícil. Porque a pessoa vai se tornando mais um entre muitos que pregam. Mas aquele que procura pregar, obedecer, aceita a demonstração do Evangelho, aceita a correção do Espírito Santo nos momentos de falha, de erro.
na sua vida é diferente. Povo de Deus, povo eleito. Eu gosto de contar as visões, as revelações que Deus me dá no ministério de oração. No ministério. E Deus, esses dias, me visitou espiritualmente, aquele fogo, aquela chama do Espírito Santo, que eu creio que muitos ainda sentem. Glória a Deus. Este calor, essa graça, aquela vontade de chorar, como que quando o novo convertido aceita Jesus, é banhado em lágrimas, a palavra toca. Então o verdadeiro cristão, ele continua sendo o mesmo. E quando ele chorava, ele sentia a presença de Deus. Então o verdadeiro cristão, ele não muda. O sentimento pela obra de Deus, pela palavra é o mesmo. O sentimento de glória, o sentimento de alegria. No Senhor Jesus. E eu contemplei nesta visitação do Senhor as igrejas muito grandes, muitas igrejas grandes em toda a terra. E ali eu contemplava em espaços de segundos vários pregadores descendo envergonhados dos altares, vários pregadores descendo entristecidos dos altares. Aleluia. E ali, igreja do Senhor, eu contemplando esta visitação do Senhor, esta visão, e eu via muitos pastores descendo tristes. Eles tentavam dizer os tempos e as épocas dos acontecimentos que foi no passado, no tempo de Jesus, dos patriarcas, apóstolos, e muitos, no meio da sua mensagem, eles começavam a pedir desculpa, começavam a pedir misericórdia, começavam a falar: igreja, me perdoe. Não, a época não foi essa. Igreja, me perdoe. Não foi esse patriarca, foi o outro. Igreja, não foi Noé, foi Moisés. Igreja, me perdoe, não foi Jacó, foi Abraão. E eles desciam chorando do altar, e eu perguntava ao Senhor: por que está acontecendo isso? E eu vi pastores conhecidos nessa visão, e o Senhor me dizia: sabedoria de homens. E eu chorava e perguntava para o Senhor Jesus de volta, e o Senhor me dizia: sabedoria de homens. Aí eu me lembrei, nesta visitação do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo que ele não foi até aquele povo com sabedoria humana, mas foi pelo Espírito Santo de Deus e pelo chamado. E quando vem esse pensamento, essa lembrança dessa passagem, a visão findou. A visitação do Senhor parou.
E nessa hora, eu já estava transpassado pelas lágrimas. Já estava como aquela criança que vai como se banhar e ela fica atônita. E eu estava dessa forma, tremendo diante do Senhor Jesus. Então que a igreja de Jesus tome como um alerta essas revelações. Que a igreja do Senhor Jesus não pereça, mas que preste muita atenção no que todos estão fazendo. Porque a salvação, ela é de graça. Evangelho de Mateus está escrito no capítulo 10 que de graça nós recebemos e de graça é para nós também oferecer a todos sem cobrar nada. Quanto quer aquele livrinho, não é de graça, pode levar. Quanto quer aquela revista, é de graça. Porque não adianta apanhar desculpa. Para nós fazer aquilo ali teve um custo. Então não gaste com essas coisas. Mas que nós gastemos o nosso tempo no temor do Senhor. Na força e na graça do seu poder. Que nós se dedique às coisas gloriosas do Espírito Santo de Deus. Porque a maior revelação que os pastores falam é a palavra de Deus. E porque fica fazendo essas coisas, essas barreiras, esses obstáculos, para que, na verdade, ninguém se salve, mas que pereçam. E a vontade de Cristo é que todos se salvem e ninguém pereça. Porque o próprio Jesus falou, tem coisas que agora eu não posso falar. Não, vocês não vão suportar. Então essas coisas são que nos aguardam futuramente no Evangelho. Então que nós esteja preparado. Porque tem muita gente desanimada no meu Evangelho. Como esses dias eu falei que o Senhor me deu uma revelação claramente na palavra. Que existe dois povos servindo a Deus. O povo evangélico e o crente. O povo cristão e o povo evangélico. E cabe a nós escolher em que lado ficamos. Ou evangélico, ou como crentes em Cristo Jesus. Igreja eleita do Senhor Jesus. Preste atenção, para que você permaneça em Cristo Jesus. Os crentes ainda falam a paz do Senhor Jesus Cristo. E os evangélicos falam graça e paz. Por quê? Se pergunte a você mesmo. Não é necessário falar sobre a graça de Deus, ou é necessário?
Mas como diz o Espírito Santo, expressadamente à igreja, ou rapidamente ao seu povo, alertando a sua igreja. A graça de Deus não é porque a pessoa tem dinheiro, tem fartura, tem de tudo na sua casa, conta bancária gorda, não. A graça de Deus é para quem não tem nada. Ah, mas se for assim, até aqueles que não aceitaram Jesus têm essa graça. Sim, é minha fé, minha crença, eu creio que eles tenham. Porque o apóstolo Paulo, quando estava apanhando, sofrendo, estava preso, sendo surrado, perseguido, ele orou ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse para ele o quê? Que a graça de Deus bastava na sua vida. Então a graça do Senhor é para esses momentos. Aí. E por que não falar sobre a paz do Senhor Jesus Cristo aos crentes que assim proferem? Porque a paz que o Senhor deu não é a paz do mundo, mas é a paz do Senhor Jesus que Ele deu. Porque a paz do Senhor Jesus, porque disse o Senhor, no meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, curarão os doentes. Se beberes alguma bebida mortífera, não fará dano algum. Veja o poder que tem essas pequenas letras, essa pequena pronunciação, a paz do Senhor Jesus Cristo. E por que Cristo no final? Porque o nome de Cristo é o nome de Deus. O próprio Jesus disse que o único Deus verdadeiro que enviaste é Cristo. Então, veja o poder dessas simples palavras. Compreenderam, povo de Deus? Então veja, a pessoa dizendo só graça e paz, é para que o nome de Jesus não tenha mais poder sobre a face da terra, sobre esse Brasil, sobre essa nação. Então as pessoas vão falando graça e paz, alguns pensam assim que é paz de dar risada. Paz e dar risada. Não. O crente ainda que permanece em Cristo Jesus, ele saúda a eleita do Senhor, a igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque nós damos graça na igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos tem dado vitória por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, ou no nome de Cristo Jesus. Então veja, se fosse uma saudação assim, ó, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que nos tem dado vitória. Então está aí, essa pequena palavra, exemplificando por que estão mudando até a saudação. Se ao menos tivesse Deus, né, pelo meio da saudação, mas não tem. Então, igreja do Senhor Jesus, que Deus abençoe as vossas vidas, todo o Brasil, a todos os pastores e ainda que são crentes,
os crentes antigos que chegam na igreja e saúdam a eleita do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. E oremos por todos que estão entrando por esse novo caminho da graça e paz, né? Porque com temor a Deus eu falo, daqui a um tempo vão chegar na igreja e vão perguntar lá para o pastor, pastor, quem que morreu lá na cruz do Calvário? Eles vão falar assim, foi o Graça e Paz. Eu falo, então foi um homem dando risada, falando que tinha paz. Me perdoa, igreja, mas o Evangelho é isso aí mesmo. Não podemos voltar atrás. Se o Senhor nos ordena que nós fale sobre essa palavra, é essa palavra. Então que não haja barreiras, que não haja tanto comércio, que não haja tanta ilustração, porque a salvação é simples. Aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Aquele que confessa que Cristo é o Senhor, esses também são bem-aventurados. A paz do Senhor, igreja, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.